Ele disse que a gente vai ter um setembro bem seco aqui no sul de Minas. Então a gente iniciou agosto olhando uma coisa, finalizou agosto, iniciamos o setembro olhando outra coisa muito diferente. Até o final do ano que vem vai continuar muito apertado, com o mundo inteiro comprando meio que da mão para a boca. O ano passado ele vendeu mais rápido, a 1.500, R$ 1.600, e depois ele viu o mercado subindo praticamente R$ 1.000 ali no fim do ano passado. Tudo bem, amigo cafeicultor? Colheita finalizada, previsões furadas mais uma vez pelas quebras de safra. Tudo certo, afinal de contas a previsão era uma coisa, deu outra coisa, mas e daí? Não muda nada, não é mesmo? Pois é, resultado de safra influencia muito mais a nossa vida de cafeicultor do que a gente imagina. E esse vai ser o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Para começar, cafeicultor, vamos dar uma olhada no tanto de quebras de safra que a gente teve nos últimos 15 anos. De 2010 para cá, tivemos 5 anos em que a produção ficou meio empatada com o que era esperado. 2010, 11, 12, 13, 20... Por 7 anos ficou abaixo, 14, 15, 16, 17, 19, 21 e 24. Somente 2 deram mais que o esperado, 18 e 23. Hoje, a gente fala tanto em aumento de produtividade e nós, na verdade, estamos aqui lutando com as variações climáticas que são responsáveis por essas quebras de produtividade. E o pior é que a gente sabe que cada vez mais nós vamos ter que lidar com elas. As secas prolongadas, infelizmente, já estão ficando recorrentes. O déficit hídrico se mantém ao longo dos últimos anos e junto dele vem um déficit nutricional, aliado também com desequilíbrio nutricional e também hormonal. Aí vem um problema também do pegamento de florada, de formação e sustentação dos chumbinhos, de enchimento dos frutos e acaba que no final de contas tem grãos menores, com menos peso, que precisam de mais grãos para completar uma saca de café de 60 quilos, ou seja, perde o rendimento. Enfim, isso infelizmente parece que virou comum. E o fato é que a partir de agora, nas nossas contas de produtividade, de lucratividade, a gente vai acabar tendo que levar isso em consideração. Essa quebra de safra parece que vai passar a ser um novo normal. Será? Afinal, já temos alguns anos que temos escutado. O ano que vem é super safra. E na florada mesmo a gente já vê que não vai ser aquela safra toda. A gente vai trazer um trecho aqui de uma entrevista que o Eberson da Minasul, lá de Varginha, deu a Notícias Agrícolas, falando da queda de safra no sul de Minas. Ainda falta um pedaço para cumprir a meta, que vai ser cumprida, mas vai se estender ainda no setembro e outubro. Mas a safra já finalizou e a gente vem comentando aí nos últimos meses de uma quantidade abaixo do esperado, né, de 10 a 12%, então isso vai se efetivar. A gente percebeu um percentual maior daquela peneira moca e um pouco mais de resíduo também na hora do benefício e um pouco mais de varreção, aí de 7 a 10% a mais de cafés do chão. Em termos de qualidade, eu diria que ela foi ótima. Muito bom. E Eberson, como que tá a questão do clima por aí? Tá seco, Rafaela, mas pra época, eu acho que é assim mesmo, tá? Ontem eu assisti uma palestra de um meteorologista que a gente acompanha mensalmente, e aí sim preocupa um pouquinho que, segundo o professor que estava lá, ele disse que a gente vai ter um setembro bem seco aqui no sul de Minas, com chuvas muito irregulares e escassas para o mês de setembro. E para o outubro normaliza, ou seja, um outubro um pouco mais molhado. E com relação de fato aí ao potencial, né, o vigor aí das lavouras, né, após essa colheita. De agosto para cá, de início de agosto para cá, mudou bem a cara, tá? A gente imaginava um potencial aí parecido, semelhante com a de 2020, mas isso já caiu meio que por terra. Vai ser provavelmente, se tudo correr bem daqui para frente, uma safra boa, maior que a 25, né, falando da 26, porém não chega nem perto da 20. Então, um período frio que a gente passou no mês de julho, junho e julho,
não com geada aqui no sul de Minas, né? Mas aquele período frio e muito seco, desfolhou muito as lavouras. Alguns produtores que não iam cortar ou esqueletar acabou fazendo esse trabalho, mesmo que um pouco tardio. Então, na nossa expectativa, uma safra boa, porém não mais como a gente imaginava, viu? E com relação à questão mais mercadológica, né, Eberson, a gente teve aí ontem, né, o terceiro levantamento da Conab, né, com as novas estimativas aí para a safra brasileira, que já apontou, né, o que a gente imaginava mesmo, essa quebra, né, para o arábica e um bom rendimento do robusta. O mercado ele acaba refletindo um conjunto de variáveis. A gente iniciou o mês de agosto com esses relatos de quebra da 25, depois o período frio tirou um pouco a expectativa da safra 26. Nós tivemos aqueles eventos da geada no Cerrado e o produtor também muito resistente, ele está vendendo só o estritamente necessário para liquidar as contas dele, ele não está ofertando com grandes volumes. Tudo isso mudou a cara do mercado de uma maneira muito forte e muito rápida. Então a gente iniciou agosto olhando uma coisa, finalizou agosto, iniciamos o setembro olhando outra coisa muito diferente. E também pensando, né, Eberson, um outro fundamento aí que tem pesado bastante nos preços é a questão dos estoques, né? Como que vocês estão avaliando essa situação, né? Ainda mais diante dessa quebra dessa safra, né? E de todas as outras incertezas também, né? Com relação ao tarifaço, tudo que a gente está passando aí dentro, né, do mercado de café, como que deve ficar essa situação dos estoques aí para os próximos meses? A gente acreditava lá atrás, 2 meses atrás, que a safra 26 poderia trazer um conforto para o mundo a nível de estoque, não é isso que a gente está vendo mais. E em todos os relatórios de balanço, né, oferta e demanda a nível mundial de grandes empresas, a gente vê que até o final do ano que vem vai continuar muito apertado, com o mundo inteiro comprando meio que da mão para a boca, estoque curto de 1 mês, 2 meses. Os produtores venderam menos, percentualmente dizendo, esse ano em relação ao 24, tanto no arábica como no conilon. Então o estoque que tem hoje está na mão dos produtores. Eles estão administrando essa oferta. Nosso total respeito e carinho aos produtores que têm feito um trabalho maravilhoso, que corre o risco quase que inteiro da operação, né, da lavoura até na hora de comercializar. Então, o ano passado ele vendeu mais rápido a R$ 1.500, R$ 1.600 e depois ele viu o mercado subindo praticamente R$ 1.000 ali no fim do ano passado. Então ele mudou a estratégia para esse ano. Quando ele percebeu que tinha uma quebra na safra, ele segurou e está vendendo aquilo que é só o necessário e vai segurar até chegar nos níveis que ele acha que é bom para vender, né? Então ele tem feito um bom trabalho a nível de qualidade, a nível de campo, né? E está fazendo um belo trabalho agora na hora da comercialização, e tem que ser assim mesmo. Como o Eberson disse, no sul de Minas teve quebra. A gente já tem relatos de quebra em todas as regiões produtoras de arábica. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção na fala dele foi a questão de que o produtor está administrando mais as vendas, está ofertando menos, segurando um pouco mais o seu café. E isso está mostrando que o produtor está aprendendo a lidar melhor com essa comercialização e conseguindo usar melhor a sua força no mercado. Porque o que acontecia normalmente era o produtor ia colhendo o café e vendendo para suprir suas contas, suas necessidades, para fazer fluxo de caixa, e muitas vezes vendia todo o café no momento de baixa de preço. Pelo jeito, esse ano o cafeicultor teve condições de segurar melhor o seu café. O pessoal está mais atento. E esse movimento de manter um estoque está mexendo com o mercado, que está sem estoque também a nível mundial. Cafeicultor, que momento estamos vivendo na cafeicultura, não é mesmo? Desafiador, porém com muitas oportunidades de crescimento para aqueles que estão atentos aos movimentos do mundo. Eu, no Pé do Café, está aqui justamente para ajudar, para trazer informações para que o cafeicultor se situe no mundo e fique sempre informado. Foi-se o tempo em que bastava o cafeicultor cuidar da sua lavoura e pronto. E pode contar sempre com a gente para te ajudar e te orientar. A única coisa que eu peço a você é que dê aquele joinha que tanto ajuda esse conteúdo a chegar para mais cafeicultores. E comenta também se você está acompanhando os acontecimentos,
os movimentos do mundo do café. Mas continuando aqui, cafeicultor, é bom pensar e planejar suas ações daqui para frente, já levando em conta que o próximo ano a gente já não vai colher o que a gente estava pensando que ia produzir. É só a gente dar uma olhada ao redor. A maioria das lavouras de sequeiro, elas perderam muitas folhas, não é mesmo? E é o que eu tenho observado na maioria das regiões por onde eu tenho andado. A não ser que seja igual nesse caso, uma lavoura irrigada. Aí sim, mas infelizmente não é a maioria das lavouras que a gente presencia no nosso Brasil. Na maioria dos casos, perdeu-se muita folha em função da amplitude térmica muito grande que a gente teve esse ano, onde nós tivemos temperaturas muito baixas à noite e muito calor durante o dia. E se a gente, quando passa por isso, a gente passa mal, mesmo a gente podendo agasalhar, você imagina uma planta que não tem essa condição. Isso provoca distúrbios hormonais na planta. E o que é pior, essa amplitude se estendeu por um tempo muito grande, ali até pelo mês de agosto, que não era muito comum. E também veio uma sequência de anos com um período de estresse muito grande, onde as plantas perderam, queimaram sua reserva e também sua arquitetura. E esse ano também a gente teve problema com doenças, como bacteriose, cercosporiose, um pouquinho de ferrugem mais tardio agora, que contribuíram também para essa desfolha das nossas lavouras. E qual é a nossa grande preocupação? É que a consequência disso vai ser uma influência no pegamento da florada. E esse vai ser um assunto que a gente vai acompanhar de perto e trazer aqui mais para frente, para avaliar melhor. Mas já é interessante você, cafeicultor, levar isso em consideração no gerenciamento de suas contas e também da sua propriedade. Porque uma quebra na produção média de nossa lavoura, ela deve ser levada em consideração no momento da gente realizar o nosso planejamento, das nossas ações, dos nossos investimentos. E para 2026, com certeza, esse é um fator muito importante a ser considerado. Super safra em 2026? Eu acredito que não, e até apostaria que não, levando em consideração o que vem acontecendo, sem contar ainda o que pode acontecer pela frente, não é mesmo? Então é isso, cafeicultor. Um bom momento a nossa cafeicultura, mas também um momento da gente ficar muito atento. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. E ainda dá tempo de você deixar aquele like que é tão importante para o YouTube passar esse vídeo para mais cafeicultores. Um forte abraço e até o próximo no Pé do Café.